E apesar de ter mesmo, assim, um ou outro evento, não justificava a estrutura que a gente teve. Então, eu lembro que no começo da pandemia a gente fez uma reunião ali, né, com os colaboradores, quem construiu aquilo com a gente, e falou que não faltaria nada da nossa parte em relação a não iríamos mandar embora, não iríamos desvincular ninguém, mas isso demandou uma energia, um esforço muito grande da gente para isso acontecer. Então, essa volta gradativa do evento basicamente não justificava a estrutura que a gente tinha de caminhão, equipe, galpão e tudo mais, porque era um ou pro evento. Mas graças a Deus a gente conseguiu atravessar isso daí com outras fontes de renda, outros braços dentro da própria empresa. E saímos mais fortalecidos. Fortalecidos. Foi dali que surgiu os outros serviços prestados como terceirização, manutenção, a venda acho que sempre existiu, Sim. né? Mas foi daí que surgiu mais essas ideias, principalmente a terceirização, né? A terceirização veio muito disso daí. Sempre tivemos, sempre não, mas já havia um tempo que a gente vinha estudando esse mercado. Inclusive foi uma novidade na época que a gente trouxe aqui para o mercado. Fomos a primeira empresa do estado a trazer isso a nível assim, de comércios locais, pequenas empresas. Isso é um case que às vezes você acaba encontrando em indústria da hotelaria ou áreas industriais, mas para mercado assim, pequena e média empresa, acho que fomos a primeira empresa do estado. Mas durante o fluxo ali, né, do dia a dia, a gente acabava não tendo tempo de implementar. Então a ideia existia, já existia um conceito, né, uma vontade de fazer, mas não saía do papel. E com a pandemia foi um tempo da gente olhar para dentro de casa, ver o que a gente poderia melhorar, e aí sim as coisas começaram a andar e sair do papel. Entendi. Explica um pouquinho o que seria essa terceirização, porque a gente está falando, as pessoas que estão ouvindo não sabem do que se trata. O que é terceirização nesse nosso ramo aqui de climatização, né? Basicamente eu falo assim, que as nossas empresas levam conforto térmico até você. Seja para área aberta, semi-aberta, fechada, de pequeno, médio, grande porte. E a gente faz isso de diferentes formas. Dentre elas tem a venda, que é quando você compra o bem é seu, ele está lá. Tem a locação, que a gente fala que é quando é um contrato curto. Curto é até 2 meses, 3 meses, no qual a gente vai alugar o equipamento, vai instalar, você vai ter o conforto, a gente vai te atender. Isso falando aí de desde um quarto, até uma casa, até uma área de 10 mil, 15 mil metros quadrados que a gente consegue fazer em eventos, ou alguma demanda que você tem de um galpão logístico, você precisa climatizar por um motivo ou outro. E a terceirização é a locação, mas dentro de um contrato fixo, aí por volta de 36, 24 a 36 meses. O que está incluso nisso? A máquina instalada, você não tem custo de aquisição do equipamento, você transforma o CAPEX em OPEX, então você tem uma vantagem competitiva nisso. Você tem a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, se der qualquer defeito na máquina até 72 horas, ou a gente conserta ou a gente troca o equipamento. Então você tira esse peso dessa gestão do equipamento, que quando você está tratando aí de um local que já tem uma empresa, como a gente lá, né, tem 10 ar-condicionados. Se o ar-condicionado de uma sala para, às vezes você manda um setor para casa porque fica quente e a pessoa não consegue trabalhar. Então você tira essa gestão aí, a gente fica responsável por isso e é uma vantagem para o cliente, porque o nosso maior interesse é manter a máquina limpa nas melhores condições de uso. E você ganha com energia. Você não tem essa dor de cabeça. Não precisa investir no equipamento, Não precisa investir né? no equipamento. Muitos dos nossos clientes nada. acabam optando na terceirização por causa disso. Às vezes você pega o investimento que você faria no ar-condicionado, você investe em outro case que vai te gerar um retorno, que com o retorno desse case você paga a terceirização. Basicamente é o que as pessoas fazem quando alugam um carro, né? Para frota, por exemplo, né? Para que os vendedores trabalhem, por exemplo, né? Ao invés da empresa comprar o carro, pagar seguro, pagar a documentação do carro, manutenção, pneu e etc, etc, vai lá e faz um contrato com a Localiza, por exemplo, e tem o carro já sem pensar nessa administração, né? Nessa gestão. Então a gente traz isso para a parte do ar-condicionado, da climatização, né? Exatamente. A gente tem inclusive residências que o ar é terceirizado. Por quê? O cara, ele pensou no conforto, na saúde e bem-estar da família. Como a gente vai mensalmente, limpa o ar, passa inseticida, bactericida, ele pensou no conforto. Então ele fez o case na empresa dele, viu que estava dando certo, levou para casa dele. Então hoje o ar-condicionado da casa dele é todo alugado.
Então aí não tem esse problema. Em residência isso é mais novidade ainda, né? Novidade, Não é tão novidade. normal, né? É mais em empresa mesmo. Então a gente faz também de residência normal. Faz, onde chamar a gente vai, né?